Você já reparou que em Blue Lock nenhum jogador é apenas rápido, forte, habilidoso ou bom de chute? Todo mundo ali parece ter uma espécie de distorção do próprio eu, uma mania, uma obsessão, uma forma torta de enxergar o futebol e o mundo, como se o ego tivesse saído da jaula e decidido virar o camisa 9. Só que aqui, manito, diferente de qualquer anime de esporte tradicional, não existe moralzinha, não existe trabalho em equipe que salve tudo e não existe o poder da amizade que resolve qualquer partida. Não, em Blue Lock, o ego é rei e cada jogador cultiva o seu próprio ego como se fosse uma religião particular. E é justamente essa mistura explosiva de narcisismo, trauma, ambição, genialidade e loucura que transforma a obra numa das análises psicológicas mais interessantes do shounen moderno. E é por isso que hoje, manito, eu quero te levar comigo para dentro da mente desses jogadores, destrinchando o que realmente move cada um deles. Porque aqui não basta chutar uma bola, aqui você precisa justificar sua existência dentro de campo. E quando você entende isso, manito, a pergunta muda por completo. Não é mais quem é o mais forte, mas que tipo de ego sobrevive no ambiente feito para destruir quem não sabe quem realmente é. Então se prepara, manito, respira fundo, porque nos próximos minutos você vai enxergar Blue Lock de um jeito completamente diferente. E eu aviso logo, algumas das verdades vão doer, especialmente se você torcer por alguém que vive mais de marketing do que de personalidade. Mas antes da gente mergulhar no caos mental dessa galera, a gente precisa estabelecer uma coisa: o que é ego em Blue Lock? Porque não é só orgulho e não é só individualismo. Ego na obra é a soma de convicção, identidade, obsessão, propósito e arrogância. É aquilo que faz o jogador acreditar que ele merece estar no topo, mesmo quando todo mundo diz que não. É o que faz ele decidir que o gol é dele e ponto final. E cada personagem transforma isso em estilo. Alguns colorem com genialidade, outros com trauma, outros com pura psicopatia esportiva e alguns transformam o ego em uma obra de arte tão feia e tão bonita ao mesmo tempo que a gente não consegue desviar os olhos. Então hoje, manito, vamos destrinchar cada categoria de ego. Não ranking, não top 10, mas nos estilos de ego. A forma como cada jogador se enxerga, o que ele acredita, como ele reage à pressão, como ele interpreta a derrota, vitória, rivalidade e ambição. Porque dentro de Blue Lock ninguém joga bola, todo mundo joga identidade. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Agora que o recado final do pedido foi feito, bora deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Vamos começar então com o ego analítico. Bom, manitos, a gente abre com um dos estilos mais perigosos da obra, o ego de quem acredita que vence não porque é mais rápido ou mais forte, mas porque entende mais o jogo. Aqui entram jogadores como Izagi Oichi, Hintoshi quando está focado, Alexis Ness em certos momentos e até mesmo Hanzi Kurona, embora em uma escala bem menor. A base desse ego não é a necessidade de ser o mais brilhante, mas a convicção absoluta de que sua leitura é a única correta. São jogadores que transformam o campo numa equação matemática e enxergam os outros como peças manipuláveis. No caso do Izagi Oichi, por exemplo, o ego analítico nasceu da sensação constante de insuficiência. Ele sabe que não é naturalmente o mais rápido, não é o que tem um chute mais absurdo e muito menos o que tem um físico mais avantajado. Mas é justamente por isso que ele desenvolve essa obsessão por entender o espaço, antecipar movimentos, prever decisões e analisar tudo como se tivesse uma segunda câmera mental filmando a partida de fora. O ego dele se baseia na crença de que ninguém entende o jogo como ele, e essa crença vai ficando cada vez mais verdadeira à medida que o mangá avança. Já Hintoshi funciona de outra forma. O ego analítico dele é afiado, frio, cirúrgico, mas nasce de uma obsessão emocional: superar seu irmão, Saitoshi. E como ele internalizou desde muito jovem que o irmão é um gênio absoluto, ele passou a tratar o jogo como algo a ser dominado por inteligência extrema. O campo inteiro vira uma projeção mental e qualquer jogador que entre no caminho vira um obstáculo programado para ser destruído. Diferente do Izagi, que analisa para criar, Hintoshi analisa para esmagar. E o mais irônico é que os dois, mesmo sendo analíticos, usam isso de forma completamente diferentes. Izagi transforma a leitura em improvisação, adaptação, construção de oportunidades. Já o Rin transforma a leitura em controle absoluto, tirania tática e imposição de superioridade. Dois egos analíticos, dois mundos completamente diferentes. E esse estilo de ego tem um ponto forte e poderoso: previsibilidade zero. Jogadores assim conseguem virar qualquer partida simplesmente reconstruindo um raciocínio tático sob pressão. Mas também tem uma fraqueza fatal: é um ego que precisa de controle. E quando esse controle quebra, manito,
quando o improviso acontece, eles entram em curto-circuito. Vide Rintoshi perdendo completamente o eixo emocional nas partidas contra o Izagi, justamente porque enfrentou alguém que quebrasse sua lógica, ou o Izagi surtando quando o Kaiser dribla sua leitura e faz algo totalmente fora do script. O ego analítico é muito lindo, mas é frágil quando o caos aparece. E agora vamos falar do ego predador. Manitos, esse aqui é o estilo mais famoso, mais marcante e mais memeável da obra. Os jogadores com o ego do predador, como Shohei Barou, Ryusei Shido e Mikael Kaiser, não querem jogar futebol. Eles querem devorar quem ousa dividir o campo com eles. Não existe companheirismo, não existe estratégia coletiva, não existe vamos trabalhar juntos. Existe basicamente uma filosofia muito simples. Se a bola existe, ela existe para eu marcar. Shohei Barou é o exemplo clássico disso, com seu ego construído como a personificação do predador solitário. Ele vê todos como subordinados por natureza. Para ele, o gol não é uma jogada, é a coroação de sua existência. E o interessante é que no mangá esse ego ainda evolui. Barou passa de um tirano previsível para um criminoso revolucionário em campo, alguém capaz de distorcer o jogo ao ponto de transformar caos em arma. Seu ego se torna uma identidade própria, um monstro que ri enquanto destrói esperanças. É lindo, é absurdo, é Shohei Barou. Já o Ryusei Shido é de outra categoria. Ele não quer dominar ninguém, ele quer o êxtase. Ele quer sentir o jogo. O ego predador dele é quase espiritual. O gosto de marcar gol vira uma experiência transcendental, uma transe animalesca onde ele transforma dor, pressão e violência em um ritual de autoafirmação. Ryusei Shido é um poeta da destruição. Ele não pensa, ele simplesmente faz, e o que ele faz é esmagar qualquer defesa que chegue perto dele. É o ego do instinto puro e sem filtros. Já Mikael Kaiser é talvez o mais complexo dos predadores. Seu ego é aristocrático, vaidoso, calculado, mas furioso. Ele não quer só destruir, ele quer destruir com estilo. Ele quer fazer o gol mais bonito, a jogada mais elegante, o impacto mais marcante. Kaiser vive num mundo onde ele é o protagonista absoluto e todos os outros são figurantes dispensáveis. O seu ego carrega sofisticação, mas também um desespero profundo por validação. E essa mistura cria alguém tão brilhante quanto quebrado. Esse estilo de ego tem uma força ridícula, manitos. Jogadores assim esmagam qualquer situação com pura intensidade, mas também são imprevisíveis ao extremo. Inclusive para eles mesmos. O predador vence pelo caos, mas desmorona quando precisa de lógica. Agora vamos falar do ego narcisista. Aqui entram jogadores como Seishiro Nagi, Helmi Kage e até Sai Itoshi, embora cada um por um motivo muito diferente. O ego do Nagi nasceu sem esforço. Ele cresceu acreditando que tudo era fácil demais, simples demais e até sem graça. Ele não busca o gol porque ama o futebol, ele busca porque descobriu algo que faz ele se sentir vivo. E ao mesmo tempo quer ser admirado. O narcisismo dele não é arrogância pura, mas uma necessidade quase infantil de ser reconhecido como alguém especial. Quando ele brilha, ele quer ver a reação dos outros. Ele quer testemunhas do brilho dele. Já o réu é o mais carente dos três. O ego narcisista dele nasce do desejo desesperado de ser valorizado. Ele quer ser reconhecido, amado, apreciado e indispensável. Ele faz tudo para criar laços e quando esses laços são quebrados, o ego dele implode. É lindo ver o réu evoluir, porque seu ego narcisista se transforma num orgulho saudável. Ele finalmente quer brilhar por ele mesmo e não pelos outros. Sai é diferente. O narcisismo dele é silencioso. Ele sabe que é um gênio absoluto do futebol. Ele sabe que está acima de outros jogadores. Ele sabe que pode dominar o futebol mundial se decidir isso. Mas seu ego narcisista se mistura com um niilismo profundo. Nada mais surpreende, nada mais desafia e nada mais inspira ele. É o ego de quem se vê como perfeito demais para sentir algo. E isso, paradoxalmente, sufoca o jogador. E esse estilo de ego é maravilhoso porque cria personalidades emocionalmente complexas, cheias de crises internas. Mas também é muito frágil. Narcisistas quebram quando perdem a admiração. Isso aqui é meio complexo e paradoxal, né? Enfim, vamos pro próximo ego. Agora vamos de ego competitivo. Essa é uma categoria de ego completamente dominada pelo Izagi, Bakira, Kunigami, Shigiri, Tokimitsu Aoshi e Hiyori-Oh, mas claro que cada um deles com uma forma completamente específica de dominar o ego competitivo. Esses jogadores são movidos não por ambição, mas por quem dividem essa ambição. Eles precisam de rivais, precisam de desafios e precisam de um motivo emocional para evoluir. O Izagi cresce toda vez que encontra alguém mais forte.
Ele se alimenta disso, se reconstrói e se recria. O ego competitivo dele não aceita estar em segundo lugar, mas também não funciona sem alguém para desafiar. Isso aqui é muito a cara do personagem. Já o Meguro Bakira vive a busca pelo jogo divertido, pelo adversário que faça ele sentir prazer em jogar. Ele precisa de alguém que mexa com o monstro interno dele. Ele precisa de estímulo constante. O ego competitivo dele é brincalhão, criativo e alegre, mas também profundamente solitário. Já o nosso querido herói Rinsuke Kunigami é movido por justiça, o Shigiri, por outro lado, por superação pessoal devido às suas lesões. Já o Tokimitsu Aoshi por pavor absoluto da derrota e Hiyori Io por desejo reprimido de liberdade emocional. Esse é o tipo de ego que cresce com pressão e cai com desmotivação. Isso aqui é bem a cara desses personagens. Claro que poderiam estar outros personagens aqui nessa categoria, como também o nosso querido Rin Itoshi. A próxima categoria de ego é a do ego idealista. Aqui, manito, entram jogadores como Rinsuke Kunigami, Tokimitsu Aoshi, Ginga Gamaru, Haichi Jingo e até o Sendou em certa medida, embora em uma escala bem menor do que os outros jogadores. O ego desses jogadores nascem de valores. Eles têm princípios, têm ética e também têm crenças. Jogam porque querem provar algo para si mesmos. Rinsuke Kunigami quer ser o herói, o Tokimitsu Aoshi quer ser corajoso, o Ginga Gamaru quer ser livre, Haichi Jingo, por outro lado, quer ser alguém que não se curva nunca para nenhum jogador. Esses caras são jogadores que não se dobram facilmente porque seu ego não depende de validação externa, mas também são rígidos demais. Quando a realidade contradiz os seus valores, eles entram em uma crise existencial. Aqui é sinistro mencionar o ego idealista porque esses jogadores aqui ficam muito à margem dos jogadores e top stars da série, né? Outro ego que não poderia ficar de fora dessa lista é o ego artístico, e aqui a gente sabe que quem domina ele é o nosso Meguro Bakira, porque, enfim, né? Ele vê o futebol como dança, como arte, como um improviso, e ele não quer só marcar gols, ele quer criar algo bonito, espontâneo e vivo. O seu ego artístico cresce quando ele tem liberdade e morre quando alguém tenta colocar uma coleira nele. Outros jogadores que talvez também pudessem se encaixar nesse ego artístico talvez fossem Kenyo Yokomiya, Tabito Karasu e talvez, e só talvez, o Rintoshi. Mas você concorda? Deixa aqui nos comentários. E para finalizar esse vídeo sobre egos do universo de Blue Lock, temos o ego autodestrutivo. Aqui, manito, temos jogadores como Ikiniko, Zantetsu, Eita Otoya, Oliver Aiko e em alguns momentos até o Shoei Baru. Manitos, esse é o estilo de ego que cresce só quando o jogador está sofrendo, sendo pressionado, humilhado e até mesmo está no seu limite. Porque esses jogadores não suportam o conforto, porque só encontram identidade no desespero. Isso que é muito lindo e triste ao mesmo tempo de ver, mas a gente sabe que se encaixa perfeitamente com a identidade de alguns jogadores aqui. Quando eles estão naquele momento de autodestruição, é quando eles evoluem para um novo nível e patamar. A gente viu isso acontecendo com o Barou, com o Aiko e também com o Ikiniko. Com os outros dois aí eu não tô lembrado. Se alguém ia lembrar aí, deixa aí nos comentários. Bom, manitos, o que Blue Lock deixa muito claro pra nós é algo muito simples. Não existe um ego ideal. O futebol que o ego quer criar é um ecossistema onde todos os estilos coexistem, colidem, se quebram e se misturam. E cada jogador precisa encontrar sua versão final do próprio ego. É por isso que Rintoshi enlouquece, que o Izagi transcende, que o Barou domina, que o Nagi desperta, que o Bakira dança e que o Kunigami se reinventa e também que o Kaiser surta o cabeção. E no fim, manitos, a pergunta mais importante desse vídeo é: que tipo de ego merece ser o melhor do mundo? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve nesse momento para não perder os próximos vídeos. E já compartilha bastante esse vídeo para outras pessoas que gostam do universo de Blue Lock. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!